Graça e paz a todos os nossos queridos e amados irmãos que nos acompanham no canal Palavra Viva e Fiel. Quem fala é o pastor Danilo Estélio e passaremos agora para a nossa quinta lição deste segundo trimestre de 2021, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, Zelando pela liberdade conquistada. Texto áureo Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. A verdade prática nos fala que a verdadeira liberdade em Cristo não deve ser confundida com a libertinagem ou liberdade para viver na prática do pecado. Os hinos sugeridos da harpa cristã são os de número 175 e 266. A leitura bíblica está em Gálatas, capítulo 5, versículos 1 a 26. A palavra de Deus nos diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Não torneis a colocar-vos debaixo de jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem é a circuncisão e nem a incircuncisão tem nenhum valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu, para que não obedeceis à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que sou, pois, perseguido? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne, com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. O nosso comentário nos diz que, na lição anterior, aprendemos que os alcançados pelo Evangelho da Graça o são para a liberdade e não para a escravidão. Neste capítulo, os Gálatas são exortados a não abrir mão dessa liberdade. São orientados a refutar a proposta judaizante da circuncisão sob pena de estarem invalidando o sacrifício de Cristo. O primeiro tópico nos fala de sermos libertos para a liberdade. Parece uma redundância, mas veja que Paulo está usando a analogia da escravidão, que na época dele era muito comum. Até no nosso país, até pouco tempo atrás, a escravidão também era algo normal, comum na sociedade. Então, muitas vezes o que acontecia naquela época? A pessoa nascia escrava e era, durante boa parte da sua vida, como escravo. Em algum momento, ela podia ser revendida como escravo. Havia um local para isso, o mercado de escravos. A pessoa podia ser comprada no mercado de escravos para continuar como escravo, mas agora sob novo dono. Ou alguém poderia comprá-la e libertá-la, tornar aquela pessoa de escravo um homem livre. Mas isso significa que aquele homem livre não precisava obedecer mais nenhuma regra da sociedade? De forma alguma.
Mesmo as pessoas livres tinham regras a cumprir, tinham regras a obedecer, mas agora como homens livres. Paulo está utilizando essa analogia para nos mostrar que Cristo nos comprou, ele pagou o nosso preço, não para nós continuarmos a sermos escravos, mas agora para sermos livres. Só que esta liberdade, ela também tem regras, ela também tem limites em vários momentos. É isso que significa o primeiro item. Éramos escravos. Éramos, não somos mais. Embora existam muitas pessoas que se digam cristãos, mas continuam sendo escravos. Escravos do pecado, escravos da carne, escravos de si mesmos. No segundo item, nos fala que legalismo é voltar à escravidão. O que era o legalismo? É o que estava acontecendo no meio dos Gálatas. Eles estavam voltando ao judaísmo. Eles haviam muitos saídos do paganismo, estavam no cristianismo, mas tinham voltado ao judaísmo. Então, o judaísmo ele é cheio de regras, de leis, de crenças, de rituais. É isso que nós chamamos aqui de legalismo. E Paulo classifica isso como voltar à escravidão. Como a pessoa se comprometia a cumprir a lei? Através da circuncisão. Por isso, Paulo declara: testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Então, a circuncisão, no caso do homem, do macho, era o ritual que dizia: a partir de agora, essa pessoa está obrigada a guardar toda a lei de Moisés. Acontece que Paulo declara que abrigar-se debaixo da lei é estar debaixo da sua escravidão. Como vimos na lição passada, a aliança do Monte Sinai é representada por Agar, que era uma escrava. Paulo está então dizendo: essa antiga aliança é uma aliança de escravidão. Vocês já foram libertos da escravidão da lei pelo evangelho da graça, mas agora estão voltando a essa escravidão. Vocês estão novamente se deixando tornar escravos. Assim como acontecia no Brasil Império, pessoas eram libertas da escravidão, recebiam a sua carta de alforria, mas voltavam a ser escravos por livre e espontânea vontade, porque estavam tão acostumadas naquela vida de escravidão que não sabiam mais viver como pessoas livres. Assim também acontece com muitos cristãos, que são libertos da escravidão do pecado, mas se colocam novamente na escravidão do legalismo. No terceiro item, nos fala que legalismo é decair da graça. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos pela lei. Vocês estão cortados de Cristo. Vocês caíram da graça, declarou o apóstolo Paulo. Podemos usar a seguinte analogia: a graça é como se fosse um barco, de onde as pessoas são resgatadas, que estão se afogando no mar do pecado, e são levadas para dentro daquele barco. Porém, por descuido, elas caem daquele barco, elas voltam a cair naquela água e voltam a se afogar. Então é isso que estava acontecendo ali com os Gálatas. Eles já tinham sido resgatados, estavam no barco da graça, mas escolheram, por vontade própria, cair novamente naquele mar de servidão. Ou seja, eles decaíram da graça ou caíram da graça. Isso porque o Evangelho da Graça ensina que a morte de Cristo sozinha é suficiente para pagar os nossos pecados diante de Deus e que a ressurreição de Cristo nos justifica diante de Deus. Então, qualquer coisa que venha a mais é uma agressão à graça divina. Significa, portanto, que nós não podemos conquistar a salvação pelos nossos próprios méritos, nem uma vida inteira de boas obras, de obediência às leis dos homens e às leis de Deus vai fazer com que nós sejamos classificados como justos diante de Deus. É justamente esse o problema da lei. Ela somente pode mostrar o erro, mas ela não pode consertar o homem. Falsos mestres estavam dizendo aos cristãos na Galácia: Deus os aceitará, mas não apenas pela sua fé em Jesus. Vocês precisam, além de crer em Jesus, cumprirem os rituais judaicos. Ou seja, eles estavam colocando um e, uma coisa e outra. Mas Paulo vem dizendo que é uma coisa ou outra. Você não pode ficar com a lei mosaica, com o legalismo e ao mesmo tempo com a lei de Cristo. Não pode. Um é incompatível com o outro. Um pouco de fermento leveda ou fermenta toda a massa. Paulo está mostrando que um pouco daquela heresia que estava sendo ensinada aos Gálatas era o suficiente para crescer e com o tempo envolver toda a vida cristã deles numa forma de heresia legalista.
É interessante que aqueles falsos mestres não iam atrás das pessoas que não tinham sido alcançadas pelo Evangelho. Pelo contrário, eles buscavam perverter a fé dos já alcançados. Eles faziam aquilo que nos dias de hoje nós chamaríamos de pescar em aquário. Assim também existem muitos grupos religiosos sectários hoje em dia que não vão atrás do pecador que ainda precisa se converter. Eles vão justamente atrás daqueles que já aceitaram Jesus como Salvador, estão numa igreja evangélica regular, e são esses que são muitas vezes fisgados pelas falsas doutrinas, pelas doutrinas que dizem: não basta você crer em Jesus, você precisa fazer isso, isso e mais aquilo. E as pessoas, muitas vezes inocentes, muitas vezes sem conhecimento, se deixam levar por aquela heresia. No terceiro tópico, nos fala sobre liberdade para fazer o bem. Há cristãos que pensam que estar livre da lei é viver sem nenhum tipo de limite. Como falamos anteriormente, o escravo que era comprado no mercado e liberto, ele tinha que obedecer algumas regras, porque a sociedade livre em que ele estava inserido também tinha regras. Então, Paulo vem instruindo quanto ao casamento entre a liberdade cristã e a santidade. Não transformar aquela liberdade numa libertinagem. O evangelho do reino jamais produz escravidão, em nenhum sentido, mas apresenta um inequívoco chamamento da graça para a verdadeira liberdade. A liberdade cristã, porém, não é uma licença para pecar, mas liberdade de consciência para fazer o que é certo, liberdade para obedecer a Deus. O cristão salvo pelo sangue de Cristo é livre para viver em santificação no poder do Espírito. Esse, portanto, é o primeiro item. Liberdade cristã não é pecar, não é se transformar aquela liberdade numa libertinagem. E é o que muitas pessoas acabam fazendo por não conhecerem a palavra de Deus. Acham que, pelo fato de terem sido libertos por Cristo, elas estão livres de toda e qualquer regra, de todo e qualquer paradigma, de toda e qualquer ortodoxia. Não é assim. A palavra de Deus mostra uma outra realidade, que nós temos sim uma lei a seguir, mas não é mais aquela lei antiga, a lei do Sinai, agora é a lei de Cristo. E a lei de Cristo, embora ela seja gratuita, ela seja, porém, em alguns pontos vista como muito fácil, em outros pontos ela é bem difícil de ser seguida. No segundo item, nós lemos que a liberdade cristã é fraternidade, sediantes servos uns dos outros pelo amor. O amor, portanto, ele tem dois sentidos: o vertical, direcionado a Deus, e o horizontal, dedicado ao próximo. Por isso, você tinha na lei de Moisés mandamentos que tanto tinham que mostrar o seu relacionamento com Deus, quanto o seu relacionamento com o próximo. E o termômetro que mede a intensidade do nosso amor por Deus e pelo seu reino é a nossa disponibilidade e prontidão em servir bem, não importa quem seja. Um cristão verdadeiramente livre se considera servo dos demais, servos dos seus irmãos, e tendo aos outros como seus superiores. Portanto, a liberdade cristã ela vai muito além da lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É interessante que essa ordenança ela aparecia na lei de Moisés, porém como um mandamento menor. Aparecia não nos 10 mandamentos. E Jesus pega este mandamento menor e transforma no mandamento principal, juntamente com amar a Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Jesus não veio abolir a lei, ele cumpriu a lei. Então, quando abraçamos o Evangelho da Graça, quer dizer que temos que cumprir a mesma lei. Jesus já cumpriu por nós. Temos agora que cumprir a lei dele, os mandamentos que ele nos deixou, amando a Deus e amando ao próximo. No terceiro tópico, vemos: andar no Espírito resolve o conflito. Que conflito é esse? O conflito entre a liberdade, a verdadeira liberdade, e ao mesmo tempo o autocontrole, o serviço de amor ao próximo, o serviço de obedecer a Deus. Porque a tendência do ser humano não é fazer nada disso. A tendência de cada ser humano é usar a liberdade da forma errada, sem controles, sem regras, sem pensar no próximo, sem se preocupar com Deus. Como conseguir conciliar essa verdadeira liberdade com esses limites? A resposta é andar no Espírito, pelo Espírito Santo. Pelo espírito humano, nós não conseguimos fazer isso.
Sempre haverá esse conflito entre carne e espírito que é mencionado aqui no primeiro item. Andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência é a vontade, é o desejo da carne. A nossa natureza humana, a Bíblia chama de carne. Então, esta natureza humana, ela só quer fazer o que é errado. Ela não quer nunca fazer o que é certo, o que agrada a Deus, o que agrada ao próximo. Portanto, ela tem os seus desejos e ela busca impor esses desejos a todo momento. Dessa forma, você tem um campo de batalha, uma guerra sem fim entre a carne e o espírito. Cada um tem vontades diferentes, tem desejos diferentes. Por exemplo, algo bem simples: ir à igreja. A carne não quer ir à igreja. A carne quer ficar em casa, se distraindo, assistindo TV, navegando nas redes sociais, fazendo outras coisas. Enquanto isso, o espírito quer ir à igreja para louvar, para adorar a Deus. A carne quer gastar tempo em outras coisas banais, enquanto que o espírito quer ler a Bíblia, quer orar, quer ler bons livros evangélicos. A carne, ela quer se empanturrar de comida e bebida, e o espírito quer jejuar. Essa luta entre as vontades e desejos, ela sempre vai existir em nossa vida. Alguém comparou a carne e o espírito como dois lobos, um lobo bom e um lobo mau. Qual dos dois será mais forte? Aquele que você alimentar mais. Se alimentarmos bastante a carne, ela será sempre forte e vencerá. Mas se alimentarmos o espírito vencerá em nossas vidas. E o que estava acontecendo é que os Gálatas estavam alimentando a carne. Eles estavam abandonando a liberdade em Cristo e aderindo à escravidão legalista. E outros estavam transformando essa liberdade em licenciosidade, em libertinagem, ou seja, estamos livres para fazer o que quiser. Nada do que nós fizermos, adultério, prostituição, bebedices, glutonarias, nada disso é errado. Alguém já notou que essa ideia existe nos dias de hoje? Quem já não ouviu aquela frase do tipo: se tal coisa te faz feliz, te satisfaz, então não é errado. Você pode fazer porque está certo. Quantas vezes já não ouvimos variações dessa frase? Pois é, isso nada mais é do que a mesma heresia que estava acontecendo na época de Paulo e dos Gálatas. Nos versículos 19 a 21 do capítulo 5, o apóstolo Paulo vem falando das obras da carne. Alguns teólogos classificam essas obras em 3 categorias e outros em 4, como lemos aqui na nossa lição: pecados sexuais, prostituição, impureza, lascívia. Destaca-se aqui, prostituição aqui não é apenas vender o corpo. Prostituição, do grego porneia, significa toda e qualquer forma de impureza sexual, toda e qualquer pornografia, de todas as formas. Os Gálatas conheciam bem essas práticas antes de conhecerem o Evangelho da Graça, porque o paganismo daquela época ele tinha um componente sexual muito forte. Vêm depois os pecados religiosos, idolatria e feitiçaria. A idolatria tanto é quando nos prostramos diante de uma imagem, de uma escultura, quando nós criamos ídolos. Podemos transformar o nosso trabalho num ídolo, podemos transformar a nossa família num ídolo. O ídolo é qualquer coisa que substitui Deus em nossas vidas. Feitiçaria envolve todas as formas de crendices, de superstições, de simpatias, toda e qualquer forma de crença no sobrenatural sem que seja o sobrenatural de Deus. Temos ainda os pecados no relacionamento com o próximo. São tantos: inimizades, porfias, rivalidades, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Ou seja, todas as formas que nós temos de arrumar confusão com o nosso próximo. E temos ainda os pecados contra o nosso próprio corpo, bebedices e glutonarias. Aqui está se falando do destempero alimentar de todas as formas. Bebedices não é apenas quando pegamos álcool e ingerimos, ou quando glutonarias não é apenas quando fazemos aquele prato enorme, não é apenas isso. É toda e qualquer forma de destempero, de desregramento que nós temos observado na nossa alimentação. Sal demais, açúcar demais, fritura demais, comer fora de hora, comer coisas que vão fazer mal para a nossa alimentação, mesmo sabendo que vai fazer mal. Tudo isso são pecados contra o nosso corpo.
Essa lista é muito grande, mas não é exaustiva, não esgota tudo. O apóstolo Paulo ainda escreve coisas semelhantes a estas. Então, veja que ele está mostrando apenas a ponta do iceberg e dizendo tem muito mais tipos de pecados. Portanto, é até uma coisa muito engraçada quando nós vemos pessoas dizendo eu sou uma pessoa muito boa, eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, eu não me drogo. Aí as pessoas acham que pecado é só isso, mas às vezes a pessoa não faz nada disso, mas é uma pessoa cheia de inimizade, de porfia, de ciúmes, de orgulho. Então, de qualquer forma, são obras da carne. E qual o problema com as obras da carne? Que alguém poderia até olhar e dizer são pecadinhos. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreve: não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então veja que, se vivemos dando lugar às obras da carne, simplesmente nós não teremos lugar no reino de Deus. Então as obras da carne não são apenas pecados isolados aqui e ali, é o hábito de pecar. Porque a nossa carne ela quer viver pecando. Para a nossa carne, nossa natureza humana, pecar é algo tão natural quanto um peixe nadar. Ele não sente que está na água. Para ele, a água é o elemento natural. Assim também a nossa carne, o elemento natural dela, qual é? É o pecado. Aqueles que vivem na prática do pecado vão herdar apenas corrupção. Corrupção aqui no sentido de decadência de todas as formas, até chegar na morte eterna. Mas nunca herdarão o reino de Deus. Logo em seguida, o apóstolo vem falando do fruto do Espírito. Interessante que ele não fala dos frutos no plural, embora ele fale de vários elementos. Ele está fazendo uma mudança das obras para o fruto. As obras mostram que é um esforço humano. O homem se esforça, o ser humano se esforça para praticar aquelas obras más. Porém, o fruto é algo natural a quem vive no Espírito Santo. Veja que o fruto, portanto, ele precisa antes ter uma semente. Assim também a boa semente plantada nos nossos corações, a boa semente do Evangelho de Cristo, se ela frutificar, ela vai dar origem ao fruto do Espírito. Alguns comparam como se fosse uma cesta, cheia de frutos de espécies diferentes, cada um desses mencionado por Paulo. Outros preferem usar o exemplo da laranja ou da tangerina, com vários gomos, sendo cada um deles um desses elementos que Paulo menciona aqui: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão e aquele que eu particularmente considero um dos mais necessários nos dias de hoje: temperança ou domínio próprio, vencer os próprios apetites e impulsos, autocontrole, disciplina. Ou seja, totalmente o contrário do que o mundo nos prega. O mundo que nos rodeia, o que é que ele nos ensina? Não se reprima, né? Era até a letra de uma canção antiga, mas é esse o lema do mundo. Não se reprima, faça aquilo que te dá vontade, aquilo que te faz feliz, aquilo que você se sente bem fazendo, faça. Mas o Evangelho de Cristo vem dizendo, se reprima, diga não para você mesmo, renuncie a si mesmo, segure, puxe as rédeas da sua vida, dos seus domínios, das suas vontades, dos seus interesses. Não é fácil. Não é fácil, nunca foi e nunca será. Mas aqui Paulo está destacando que fazer isso é andar no Espírito, é ser guiado pelo Espírito. Ou seja, é o Espírito de Deus quem comanda isso nas nossas vidas. Mas para isso precisamos permitir que ele haja, precisamos dar ao Espírito Santo o controle da nossa vida. E não é fácil. Encaremos a verdade, diz o nosso comentarista. A vida cristã não é só difícil, é impossível enquanto tentarmos viver para Deus com nossos próprios esforços. Resistir ao pecado? Qual é a nossa tendência? De resistir ao pecado? Não, é de ceder. Superar a nossa tendência ao orgulho e egoísmo? Isso daí não é algo que a gente faz pela nossa própria natureza. Servir ao próximo com amor? Essa é a nossa vontade? Não. Nossa vontade é servir ao próximo com interesse, ou então nem servir. É isso que a nossa carne quer fazer. Nós nunca faremos essas coisas até que nos rendamos totalmente ao Espírito de Deus. Ou seja, não adianta você pensar,
que tem que ser um cristão e ser bonzinho para ir morar no céu. Isso é uma visão muito simplista do Evangelho. Por isso que Jesus fala de nós levarmos a nossa cruz. A cruz, ela não é só um instrumento de tortura. A cruz era um instrumento de morte. A cruz fala de matar. E o que tem que ser morto é o nosso velho eu, é o nosso velho Adão, a nossa velha Eva. Só que todos os dias ele revive junto conosco. Todos os dias. Então é algo que nós temos que matar o tempo todo, durante toda a nossa vida. Caso contrário, eles tomarão conta da nossa vida e dominarão as nossas ações. Conclui o nosso comentarista dizendo que o cristão livre em Cristo, através da ação do Espírito Santo, é capacitado a fugir das obras da carne e cultivar o fruto do Espírito. Olha essa palavrinha, cultivar. Dá trabalho cultivar, dá trabalho plantar a semente, regar, adubar, proteger dos animais nocivos, das pragas. Dá muito trabalho e às vezes demora. Nem todo fruto nasce tão cedo quanto nós gostaríamos. Demora semanas, às vezes meses, alguns tipos até anos. Mas veja que é necessário que cultivemos, porque sem esses frutos nós não seremos recebidos no reino de Deus. Os nossos frutos é que realmente vão falar da nossa salvação. Os dons espirituais são muito importantes, sem dúvida, mas eles não nos salvam. Os frutos, eles sim mostram o nosso valor como cristãos. E se nós não tivermos esses frutos, não podemos esperar fazer parte do reino de Deus. Essa foi a advertência que o apóstolo Paulo estava dizendo aos Gálatas. Não adianta vocês seguirem essas regras da lei mosaica. Isso não vai servir de nada, porque Deus não quer isso. Deus quer frutos dignos de arrependimento. Sem esses frutos, vocês não são ninguém na presença de Deus. Esse, portanto, é um breve resumo da nossa lição e amanhã, na sua escola bíblica dominical, você vai aprender muito mais. Que Deus o abençoe, tenha uma semana repleta da bênção e da paz do Senhor Jesus. Visite aí a nossa página, palavravivaefiel.blogspot.com, onde você poderá baixar gratuitamente esta e muitas outras lições bíblicas para edificar a sua vida. Deus o abençoe. Palavra de Deus. Esta é a nossa escola, escola dominical. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual. Uma escola sem igual, que faz bem a toda a gente. Quem não vem a essa escola, com certeza está doente. Com certeza está doente, ou estava trabalhando. Quem trabalha no domingo, o Senhor está roubando. O que chega atrasado, o seu nome fica ausente, ele fica envergonhado, por não saber a lição. O professor faz a pergunta, ele diz eu não sei não, ele diz eu não sei não. O professor vai ensinar, ele senta no seu banco e começa a cochilar,